Repete comigo assim: vai. É muita gente para pouca voz. Vai e faze da mesma maneira. Coloca a mão no coração e diga assim: eu preciso fazer da mesma maneira. Amém, meu povo? Pode sentar em nome de Jesus. Que bom estar aqui com vocês. Eu estava aqui pensando. Eu estou aqui desde o dia 2 de março e ali desde o dia 28. E justamente eu fiquei para vir para cá no penúltimo dia. Amanhã eu ainda prego na Luz Radical Meia e no domingo vou para casa. Por que eu estou contando isso? Porque passou um filme na minha cabeça. Que tudo é base de oração. Há muitos anos atrás a gente veio para São Paulo, tirava as férias aqui, mas para ministrar a gente ia para um interior chamado Pedreira. E aí, através da minha amiga, minha irmã gêmea, Juliana Souza, que ela nos apresentou ao pastor Fábio, e em seguida a pastora Paula com o seu digníssimo esposo, pastor Paulo. E aí, com isso, pessoal, Deus resolveu fazer uma coisa maravilhosa entre nós, que a gente não está parando. Graças a Deus. E que bom que Deus usou Juliana, que bom que Deus usa a pastora Paula, que bom que Deus usa o pastor Paulo para nós. Eu sou muito feliz e muito grato por isso. E quando viemos para cá, de fato, olha que coisa maravilhosa. O primeiro lugar que nós ministramos aqui na capital foi lá no Jardim Carambé, na igreja do pastor Fábio. Eu preguei lá no sábado e ele veio pregar aqui no domingo. Coisa maravilhosa. E aí, para finalizar, coincidentemente, eu prego hoje aqui e amanhã lá. Eu estou feliz demais. Eu vou trazer a palavra para vocês, mas antes eu quero contar algo só simples da viagem com a pastora Paula, com a missionária Lina, com a missionária Juliana. É que uma coisa importante que era para mim contar mesmo. Teve uma hora que eu falei com ela, eu brigava com sua esposa para ela comer. Eu brigava. Ela emagreceu 3 quilos, não foi? Se eu não brigasse, emagrecia 10. Porque eu brigava, eu forçava. Aí teve uma hora que eu fui duro, fui grosso. E disse assim, o quesito básico para o ser humano sobreviver é comer e beber. Mas eu estou vomitando. Nem que a senhora vomite, mas é para comer. Porque se a senhora não comer, é problema da senhora. Mas se a senhora comer e vomitar, eu vou ter que me responsabilizar. Entendeu? Escute uma coisa, eu só me responsabilizo para quem me obedece. Se não me obedecer, eu não deixo lá. Comigo não tem esse negócio, não obedecer, eu vou ficar aí. Não, obedeceu, deu errado, eu vou ter que assumir o negócio, porque eu sou um para assumir. Foi assim ou não foi a situação? Aí teve que comer, aí teve que fazer uma dieta com projetos especiais para ela. Tá ruim. Mas o que foi que eu disse para ela? Vou contar aqui para vocês. Que ela ficou mandando mensagem para mim na hora quase perto da hora de se arrumar, e eu falei para a Juliana e para ela: eu não vou dizer para ela nem para ele nem para mim. Quem vai ter que dizer que vai ou não vai é ela. E eu prometi para as 2 missionárias, mas se ela for, a gente vai cuidar dela. Mas quem vai decidir é quem? Ela. Aí quando eu fui ver, foi a primeira a chegar no aeroporto, chegou primeiro que a gente, e Deus deu vitória. Bem, a palavra que eu vou trazer hoje para vocês, eu espero que seja uma palavra rápida, mas que seja uma palavra que sirva para os nossos corações. Mas eu já tenho um detalhe, que se não servir para você, não tem problema, porque essa palavra
pare de dar desculpas pelas faltas e faltas pelas desculpas. Porque de desculpas e de faltas a gente já está cheio. Igual isso aqui, pastor Ana Paula pega, quem quer arruma meios e quem não quer vai arrumar pretexto. Vai sempre ter uma desculpa, e cada desculpa, que se duvidar até a Deus uma vez, menina, você me convenceu com essa desculpa. Não, irmão, tira os embaraços, os laços, pronto, e faz o que tem que ser feito. Mas a gente abre a boca e diz, eu te amo. Quem sabe, né? Estou falando de mim. Eu falei que passar para Deus só para mim, não tem problema, vale. Quem sabe, né? Eu estou aqui dizendo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus olha me lá assim, mentiroso. Porque Jesus disse isso, quem me ama não é de boca, quem me ama guarda os meus mandamentos. É só você ler, joguinho de palavras, João 15:14, depois você lê João 14:15, vai estar no mesmo. Então não é de boca, a gente não ama o Senhor, simples aqui. Quem é casado vai entender fácil. Uma coisa é o cônjuge olhar e dizer assim, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Outra coisa é o cônjuge provar que ama todos os dias, nas atitudes, fazendo as vontades, fazendo os caprichos. É totalmente diferente. Agora, quer ver o cônjuge completo? É aquele que diz que ama e age como alguém que ama. Pronto, é completo. O apóstolo João, ele disse que o amor não se constitui em palavras, e sim em gestos e atitudes. Aí ele diz, amarás sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo entendimento, com toda a tua força, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí o texto me diz que ele, na sabedoria, para se justificar, ele, Jesus, que ama o próximo. Aqui eu já entro no texto para terminar com vocês. Aí Jesus, ele faz aquilo que a gente às vezes precisa para fazer alguém entender. Jesus, ele conta uma parábola. O que é parábola? É algo que aconteceu ou não aconteceu, mas a intenção da parábola é fazer com que a pessoa entenda. Porque eu vou lhe dizer, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Salvador a gente diz assim, rapaz, eu vou precisar desenhar para você entender. Porque às vezes a pessoa está vindo em todos os cultos e não consegue compreender aquilo que ela precisa fazer. E Jesus, ele desenha ali para aquele doutor da lei, já escuta a mensagem, a pregação, a parábola é para o doutor da lei. Aí ele conta, havia um rapaz que ele estava caminhando, e aí os salteadores, os ladrões vêm, aí você vê que roubo já tinha até tempo lá, né? Mas é que o versículo lindo lá em Salmos, para que não haja assaltos. Aí você olha em cima disso para que você não seja assaltado em nome de Jesus. E você tem da sua família, tá lá? Salmos, se eu não me engano, é 146:14. Depois, se você quiser, no final te dou. Para que não haja assalto. Está assim o texto. Bem, aí Jesus, ele conta uma parábola e diz que o rapaz está lá todo arrebentado no chão. Passa um sacerdote, né? Segundo Anderson Freire, não está na Bíblia, segundo Anderson Freire, que os sacerdotes estavam com pressa. Segundo Anderson Freire, a Bíblia não diz. E finge que não vê. Aí o levita também finge que não vê. Meu Deus, misericórdia. Aí viu um samaritano, eu vou explicar para vocês esse negócio. Viu um samaritano, se compadece e faz aquilo que o sacerdote e o levita deveria fazer. Porque quase eu não vinha para o culto hoje, vou lhe dizer, porque essa palavra estava no meu coração.
4:13. Aí ele disse: eu não sei o que é que está escrito. Eu falei: vou lhe dizer, você termina. Eu falei: posso. Aí ele continuou: todas as coisas naquele que me fortalece. Eu disse: na sua fraqueza Jesus te fortalece. Nesse seu desânimo, nessa sua vontade de não conseguir, não consegue, o poder dele te fortalece. Então queira. Aí ele começou a chorar no meio da rua, chorando mesmo. Aí ele falou assim: me leva para a igreja. Aí tem que pensar, porque você está com 2 ovelhas e tem uma cá. Aí eu olhei para ele e disse: rapaz, agora eu não posso. O que você está fazendo comigo? Você está me abandonando. Aí ele pregou para mim: Deus está te vendo. Aí eu falei assim: rapaz, eu sou muito de palavra. E o ônibus de ali demorou lá, demorou. Eu falei assim: eu sou muito de palavra. Eu também sou. Eu também sou. Aí essa confusão. Aí eu falei assim: então pronto, você vai ficar aqui. Ele: vou ficar aqui. Pronto, eu vou lá e volto, a gente vai para a igreja. Vai ficar aqui, volta, eu tenho palavra. Mal de água. Acho que se escassa, não pode falar nem pastor. É Inajá, aquela avenida, não, Imirim. Na Imirim, né? A avenida Imirim. Se escassa, eu gosto. Bum! E essa tarde, bem. Aí eu falei para esse carro: vou lá e volto. Aí eu fiquei, chamei a Aline e Luísa no canto e falei assim: ó, não tem condição de eu levar ele, que eu não sou bobo. Eu tenho que verificar isso aí direitinho. Mas essa palavra está queimando. E eu comprei, não é a Bíblia, anda sofrendo. Aí sabe, eu vou entender sofrendo na minha mente. O sacerdote que já entendeu, porque estava com pressa. Eu comprei para vocês, eu tenho que pregar, eu tenho compromisso. Aí eu fiquei, deixei as meninas. Quando eu voltei, eu falei assim: eu quero saber de uma vez, eu vou ficar perturbado pro resto da minha vida, eu vou lá. Aí voltei lá, eu tive que voltar. Eu falei assim: aí já ficou um burro, eu acho que eu não vou nem conseguir chegar. Foi isso que eu não falei? Falei ou não falei? Acho que eu não vou nem conseguir chegar. Talvez eu chegue no horário, depois do horário, eu digo: mas você fica atento aí para ver como é que a gente vai fazer. Foi assim ou não foi? E eu fiquei naquela coisa, você eu vou obedecer, porque a palavra chegou primeiro para aqui para mim. Depois eu me acerto com a pastora Paula, com o pastor Paulo, com a igreja. Mas o que importa é você obedecer. Se a palavra estava comigo, Ju, aí imagine, desculpe, se eu não tivesse feito o que deveria ser feito, eu estaria aqui, ó. Aí talvez, não sei, aí eu ia ter dúvida se era Deus ou Tiago me cobrando aqui, eu pregando para você no ator. O Bolsonaro tá. E aí você esqueceu o rapaz lá, e você deixou o rapaz lá, aí ninguém que sabe. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente esquece de Deus. Como é que eu esqueço de Deus? É quando eu vou fazer uma coisa que eu sei que um homem de Deus, uma mulher de Deus não é para fazer, mas porque às vezes a gente faz porque ninguém está vendo. Por esse motivo. Mas quando a gente tem o temor de Deus, o que é temer a Deus? É respeitar a Deus. Olha, irmão, a gente não tem desculpa, não tem isso, não tem nada, porque a gente tem temor a Deus. A gente sabe, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Eu lembro que uma vez uma moça falou que ela foi orar a Deus, ela fez o que não deveria fazer. E ela só fez ajoelhar assim e disse assim: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E chorou. E às vezes a gente acha que Deus não sabe de todas as coisas. Deus, às vezes a gente age como se não houvesse Deus. Então a gente tem que procurar aprender o que é com a palavra. Aí quando eu voltei lá, aí para minha surpresa, ou glória, né, entre aspas, o rapaz não estava mais lá. Mas eu fui lá. E o que importa, sabe o que é? É a minha consciência. Aí eu fui no meio do caminho orando por ele, que ele falou por Murilo. Aí eu orando por Murilo, pedindo a Deus a visitação. E orei novamente, Filipenses 4:13. Posso, todas as outras fortalece ele, que ele precisa de força. Quando Jesus conta essa parábola, e aí o que era improvável, que foi o que virou, se tornou provável, que foi que o samaritano, a Bíblia diz que, presta atenção aqui, Jesus ele pergunta para o rapaz: olha agora aí, como é que foi? Porque o que não deveria fazer aquilo, Ju, é quem fez. Missionária Magali, quem não deveria fazer, ó Magali, foi quem fez. E às vezes a gente
Mila era. E quando Mila, ela estava na escola, disseram para ela assim: você é crente? Ela disse: não. Rapaz, porque você parece mais crente do que as meninas que é crente. Pense. E às vezes tem gente que abre a boca e diz: eu vou fazer o que na igreja? Olha o que está fazendo. Claro, eu estou aqui, observe, eu estou aqui mesmo fazendo alguma coisa que não deveria fazer, mas eu estou perto da palavra e da salvação. Isso é fato. Mas Deus também está vendo se a minha justiça, se os meus feitos está excedendo que o povo que nem entrou aqui. Porque eu estou ouvindo a palavra, mas com a intenção não é só vir para o culto normal, é ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. Aleluia. Porque o Senhor Jesus falou no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11: quem guarda a palavra dele, no dia da tentação que vem para todo mundo, ele também guarda. O improvável, por causa de questões religiosas da época. Porque Samaria era a capital de Israel e Jerusalém é a capital de Judá. O improvável faz o que o cristão, o homem de Deus, deveria fazer. Pega o rapaz, cuida do rapaz, leva para uma hospedagem, estalagem, trazendo para hoje uma pousada, coloca lá, passa vinho, está tudo escrito lá, passa azeite, dá um valor e vai falar: não, se faltar alguma coisa, na volta eu pago o restante. Aí Jesus olha, para terminar, que eu vou entrar no texto que eu li com você. Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo daquele rapaz? Aí quando ele fala assim: o samaritano. Aí foi que a gente leu: vá e faça o mesmo. Quando você estiver faltando, só sentindo falta de um irmão aqui, que não veio para o culto por algum motivo, manda uma mensagem para ele, liga para ele. A gente tem que aprender, minha pastora, a não só evangelizar o povo de fora, mas também a gente precisa evangelizar o povo, sabe de onde? De dentro. Porque, olha o que a Bíblia diz: que nós, Paulo, sentiu dores de parto até Cristo ser gerado na pessoa. Então, a pessoa que às vezes é forte, eu só olhando aqui eu já vejo o rosto, que toda vez que eu estou aqui, eu vejo o mesmo rosto aqui, glória a Deus. Então, isso quer dizer que você é uma pessoa que é forte, independente, você consegue vir, mas tem gente que não vem. E aí, o que é que Paulo nos ensinou? Você que é forte, suporte a fraqueza do fraco. Como assim? Tem que ter paciência, tem que ligar: ô minha cabeça, você não veio hoje, o que aconteceu? Rapaz, o culto foi bom, só faltou você, sentir sua falta no culto. Se preocupar, quem é que não gosta disso? Às vezes a gente está esperando que alguém faça conosco aquilo que é pra gente. Fazemos, senhora Juliana, de ligar, de visitar, de procurar saber o que está acontecendo. Eu fui na igreja lá em Pedreira, na igreja no lar, e aí a moça falou: eu estou tantos anos nessa igreja, ninguém nunca veio aqui, você de Salvador veio. Sentiu falta, liga. Ô minha bênção, o que foi? Sentiu sua falta? Aí tem que dizer: rapaz, hoje o culto, hoje o louvor só faltou você. Aí você dá água na boca da pessoa. Porque eu vou lhe dizer, o diabo está querendo explicar dentro mesmo, para que é para enfraquecer. E o que sabe o que o cão quer fazer? Rodízio. O que é isso? Aqui tem cultos 3 vezes na semana. Toda quarta é comigo. Aí uma outra turma só vem sexta, uma outra turma só vem domingo. Aí até para se encontrar só vai demorar um ano. Ou então na ceia, né, que vem todo mundo: oh, glória, Salvador é cedo também assim. Deve ser, os crentes é a mesma coisa. Infelizmente, lá na Bahia é assim, aqui, enfim. Jesus ele pediu: faça o mesmo. Às vezes a gente quer cuidados, mas às vezes o que Jesus quer é que você cuide. Porque se você pega alguém, adota em oração, pega alguém e cuida, o que vai acontecer para essa pessoa? Você vai levantar essa pessoa, você vai animar essa pessoa. Eu sei: rapaz, fica aqui, vamos ler um pouquinho, dá uma palavra bíblica, chama a pessoa para perto, porque às vezes o que a pessoa está precisando é disso, é de um acolhimento que, desculpa dizer, mas tem gente que é assim, tem gente que é muito, né?
infalível. A pessoa está faltando culto, Júlio. Aí eu ligo para a pessoa, mando mensagem, então quando eu vejo, eu falo assim, ó, com você eu me sinto mais forte. Mas a pessoa, o quê? Comigo ela. A pessoa vai querer logo tomar jeito. Olha, meu pastor falou que comigo ele fica mais forte. Quem sou eu? A pessoa achava que não era nada, agora ela já começa a achar que ela é alguma coisa. E tem que fazer, Jesus disse, faça o mesmo. Tem que se preocupar, tem que olhar, tem que notar, tem que observar. A Bíblia diz no Levita que Jesus, ele estava fazendo algumas coisas e passou no final da tarde do templo. Jesus olhou o templo todo e saiu. O que é isso? Jesus observou. Aquela moça também lá no culto pegando fogo, meu pastor. Aqui, Lucas também, Lucas 3. O culto pegando fogo, Jesus pregando, ensinando, e a moça assim, ó, 18 anos assim. A Bíblia diz que Jesus já viu aquela moça. E às vezes a gente precisa disso, só ver, só notar. Jesus, o que está faltando? Ou Jesus, o que não vê? Ou Jesus, o que o senhor está sentindo por essa pessoa? O que essa pessoa tem? E a gente precisa disso. A gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse olhar. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, missionária Juliana, diz assim, ó, e tendo iluminado os olhos, fui olhar outra vez aqui, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O que é isso? É pedir, Jesus, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero ver como o Senhor vê. Tem que pedir a Deus desculpe, não é só você não, às vezes eu também, o nosso olho sabe como é que está? Carnal. Como assim? Só vejo como eu quero ver. E às vezes quando eu ligo para quem está faltando é para brigar, para reclamar, é para cobrar. Mas a gente não sabe o que a pessoa está passando. E aí tem que se preocupar com a pessoa. Aí você vai tornar a igreja mais forte do que já é. Vai tornar a equipe mais. Ó. A Bíblia diz, livro de Reis, que você vai se apaixonar por Ju. A Bíblia diz que tinha um rei chamado Uzias. Qual foi a preocupação dele? Em fortalecer o exército dele. E às vezes a gente precisa disso, de fortalecer nosso exército. E às vezes tem gente, desculpe, tem gente que não está vindo, que não vale nada. Mas Salvador, eu estou pregando mais Salvador. Pronto, estou me enxergando lá. Mas sabe como é que foi formado o exército de Davi? Sabe como é que foi formado o exército de Jefté? Com pessoas que não valiam nada, mas que passaram a valer alguma coisa. E eu vou falar de mim, quem era eu antes de Jesus chegar na minha vida. E às vezes eu não quero ter paciência com as pessoas, a paciência que o próprio Jesus teve com quem? Comigo. Quando eu era novo convertido, teve algumas pessoas que fizeram muito por mim. E quando eu entendi que já era o tempo, eu fui agradecendo para ele. Obrigado pela paciência, obrigado por me ensinar, por estar ali comigo. Sabe o que ele falou? Não precisa me agradecer, não. Só faça por alguém o que eu fiz por você. Aquilo que alguém fez por você, Marco, ninguém fez nada por mim. Eu fui para a igreja só, glória a Deus, tem gente assim. Pronto, então o que Deus fez por você, faça você também por alguém. Daqui a pouco você está naquele trabalho de formiga, daqui a pouco você vai ver assim, o que é isso? Que avivamento é esse? E às vezes a gente está esperando o avivamento de alguém, sendo que Jesus quer que o avivamento comece de nós. Tem que pedir, Jesus me dá estratégia, Jesus me dá sabedoria. Termino com vocês. Lá na nossa igreja, minha pastora, a senhora lembra mais ou menos o bebedouro bem de frente do né? Lá no fundo do bebedouro. Olha aqui, olha esse diabo, tá vendo? Pronto. Mas no canto assim, direito, tinha umas cadeiras empilhadas, umas 3 crianças cadeiras quase batendo no teto. Eu ficava tripulado com aquelas cadeiras ali. Tem coisas que você tem que ver, não tem que aceitar, tem que se revoltar. E tem que pedir, Deus me dá sabedoria, eu preciso fazer o quê? E eu falo assim, cadeira, você vai ser desempilhada. Cadeira, você não sabe, vai todo mundo, pastor, quando olhava aquelas cadeiras assim, rapaz, me subiu um negócio assim, sabe? Assim, aí comecei a orar, Deus, cadê me envolver, pronto. Aí Deus me deu um propósito, que foi o que a senhora falou na nossa viagem missionária, a fé deles. A gente até camisa, se a senhora quiser, eu te mando a foto. A fé deles, e aí a Aline botou no fundo, eu sou um dos 4. Nesse propósito que a gente fez, o culto, a gente só não precisa disciplinar todas as cadeiras, mas os corredores da igreja, que são 3, que cabem um jeito, a escada de acesso, a pastora tem lá, sabe o que eu estou
acusando, não julgando, não. Aquele, né? Nosso apóstolo Paulo nos ensinou, né? Me fazendo de fraco para ganhar quem? Os fracos. Se eu sou forte e estou conseguindo vir, eu vou ter sabedoria para ganhar aquilo, pronto, eu vou sustentar ele. Se é fraquinho, bem, pronto, eu vou lhe sustentar com a minha força, porque eu sou forte, eu estou conseguindo. Glória a Deus. É isso que Jesus quer da igreja dele. Uma igreja forte, uma igreja que age igualzinho que é o samaritano. Jesus dá exemplo. Você vai e faça o mesmo. Me ajuda, Deus. Aleluia. Eu gosto muito de toda a Bíblia, eu gosto. Toda a Bíblia eu gosto. Quando Deus fala, quando os apóstolos falam, quando os discípulos falam, mas quando o missionário Magali, mas quando Jesus fala, sei lá, parece que tem um negócio assim, sabe? Um negócio diferente. Alguém que tem Bíblia vermelha aí vai ver que o versículo que a gente leu está lá dizendo, e Jesus disse, vai, faça o. Eu tenho certeza que Deus falou no coração de vocês. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus fez você lembrar de alguém. Alguém até que já tem muito tempo que você, oh meu Deus. Se coloca de pé para a gente orar. A primeira oração que a gente vai fazer não é nem por mim nem por você, é por alguém que você lembrou diante dessa palavra. Alguém que você lembra, independente. Não veio porque está chateado, está aborrecido, está iracundo, está querendo sair, está querendo chutar o pau da barraca, não quero nem saber. A única coisa que eu quero saber é que se Deus fez você lembrar dessa pessoa, é por ela que você vai orar. É justamente por ela, quero nem saber, é por ela que você vai fazer o papel do bom samaritano. Coloca sua mão no seu coração em nome de Jesus. Santo Deus eterno, Pai, Jesus amado, Jesus querido, Deus, muito obrigado por essa palavra. Jesus, muito obrigado por essa direção. Foi o Senhor que falou, vai, faz o mesmo. Pai, é isso que estamos fazendo. Deus, nesse momento estamos lembrando de alguém que faltou ao culto, alguém que tem faltado os cultos, alguém que tem faltado os ensaios, alguém que está faltando com a sua atividade, alguém que já tem semanas que não vem, tem alguém que está faltando meses que não vem, alguém que nem na Santa Ceia veio, alguém que está faltando os cultos aqui, os compromissos aqui, meu Deus, e nesse momento nós não sabemos o que essa pessoa está fazendo. Talvez ela esteja ferida, talvez ela seja acamada, talvez ela seja chateada, talvez ela seja perturbada, setada, talvez ela seja macumbada, encapetada, endemoniada, mas nada disso é para a gente julgar, não, Deus, é para a gente orar por ela agora e dizer, diabo, sai com a sua fraqueza, sai com o seu desânimo, saia porque estamos exigindo, estamos ordenando e é no nome de Jesus eu te peço, oh meu Deus, vem agora com o teu poder, oh Deus, vem com a tua força, Pai. Foi justamente o que eu citei lá com uma parte que disse que era ex-pastor, foi justamente o que a pastora Ana Paula, quando soltou aqui, liberou aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus fortalece esse irmão que não tem vindo, Jesus fortalece esse irmão que não tem vindo. Oh Deus, a gente ouve muito que o Senhor não se importa com quantidade, sim com qualidade. Oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor se importa com as duas coisas, e eu te peço, Deus, queremos quantidade, queremos também qualidade. Oh meu Deus, eu te peço, mas que a gente queria fazer a nossa parte. Oh, e o recado para essa noite foi, se preocupe com aquele que não está vindo, se preocupe com aquele que não veio, se preocupe com ele, com ela, se preocupe, porque tem um texto maravilhoso que Deus diz que ele não se atenta para a aparência, que nem eu nem você, mas ele atenta para o que está no coração. Oh, eu te peço, Jesus, vai visitando essa pessoa que está ferida, vai visitando essa pessoa que está magoada, oh meu Deus, vai visitando, oh meu Pai, mas visita mesmo, toma nas suas mãos, oh meu Pai, cada ovelha desse ministério, cada congregante, visitante, simpatizante, dizimista, ofertante, oh Deus, visita o teu povo nessa noite, oh Deus, se aquece, meu Deus, o tempo mais chuvoso, ainda tem isso, quando a chuva cai, atrapalha tudo, em Salvador é a mesma coisa, os crentes parecem crente de açúcar, chovendo não vem, oh meu Deus, mas esse crente eu te peço, oh meu Deus, aquece ele com o teu fogo, ainda que não pode vir hoje, mas nesse momento nós oramos por ele, orando por ela, e pedindo, Jesus, vem com o teu fogo sobre a vida dessa pessoa, oh meu Deus, mas vem mesmo, Pai, fortalece todo o teu povo, anima todo o teu povo, Deus, mas anima mesmo, oh Santo Deus eterno Pai, aquilo que tem sido fraqueza na vida dessa pessoa, fortalece, oh meu Deus, mas fortalece mesmo, porque nessa noite eu vejo um povo forte, nessa noite eu vejo um povo animado, nessa noite eu vejo um povo, meu Deus, que está firmado no Senhor, Deus, mas por outro lado tem pessoas que não estão como deveria ser, que não veio, mas nós que somos fortes, meu Deus, estamos orando pelos fracos, pedindo a tua força, pedindo o teu agir, pedindo a tua manifestação, Deus, porque na sua força, meu Pai, essa pessoa consegue, oh meu Deus, como que Davi disse, não,
Não, eu vou no nome do Senhor. No nome do Senhor essa pessoa consegue. Oh meu Deus, toma cada pessoa. Meu Deus do céu, meu Pai, te peço, visita assim, fortalece sim, anima assim. Meu Pai, se essa pessoa está envolta, meu Deus, de uma ação demoníaca, diabólica, satânica, nós repreendemos isso agora. Nós mandamos embora e dizemos: diabo, tire a sua mão, porque nós já te enxergamos. Eu digo: saia, 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 porque é uma ordem que eu estou dando. É no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, visita alguém agora da nossa família, Deus. Visita alguém que está desanimado, alguém que está fraco, alguém que a gente ora por ela, Deus, e recompensa essa pessoa, se levanta, Deus, contra nós. Mas eu te peço, Jesus, fortalece esse nosso familiar, muda o pensamento. Deus, que essa pessoa da nossa família venha te enxergar, Deus, porque é isso que eu disse, olhando para Jesus. Deus, que a nossa família olhe para o Senhor. Jesus, eu também oro por essa pessoa que está aqui, Deus, que na mensagem, Deus, ao invés de ela concordar com o que estava pregando, ela disse: quem está precisando de força sou eu. Meu irmão, mas o recado hoje foi para você se preocupar com alguém. Lembra do que eu falei? O importante é obedecer. Se você obedecer, Deus, ele te dá a vitória também. Jesus, eu te peço, Deus, a todos que estão nessa noite, Deus, continua fortalecendo, dando graça, dando força, continua dando sabedoria, continua erguendo, levantando. Deus, continua firmando nossos pés na rocha, e que a gente não saia nunca de lá, Deus. Mas, Pai, eu te peço, Deus, levanta mais e mais uma igreja forte, Deus. Assim como o Moisés fez com o reinado dele, Deus. Eu creio que o Senhor está estabelecendo isso, meu Pai, na Assembleia de Deus, aos pés de Jesus. O que? Levantando um povo forte, levantando um exército animado. Deus, eu te peço. Então, nos ajuda a levantar nossa cabeça. Meu irmão, levante sua cabeça. Meu irmão, levante a sua cabeça. Creia. A Bíblia diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. E o rei que coroa na cabeça. E a rainha que coroa na cabeça. E quando você fica abatido, abatida, quando você baixa a cabeça, a coroa cai. Mas Jesus não quer que essa coroa caia. Por quê? Porque você é princesa do Senhor. Você é a rainha do Senhor. Você é um príncipe. Você é um rei do Senhor. E você não deve baixar a cabeça para o problema. Se curvar para o Senhor é uma coisa. Se curvar para a palavra é uma coisa. Mas se curvar pelas dificuldades da universidade é outra coisa. Não baixe a cabeça. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Porque com Jesus você é mais. Você é mais. Você é mais do que vencedor. Jesus, muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados. Muito obrigado pelas oportunidades. Muito obrigado por tudo que foi feito nessa noite, Deus. Muito obrigado por esse culto maravilhoso que podemos chamar de um culto completo, Deus. Muito obrigado, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o seu nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado. Eu já devolvo o microfone, mas olha para alguém que está do seu lado e diga assim: ele lembrou de alguém? Meu Deus do céu. Eu acho que se eu falar sozinho, já resolvo, viu? Mais uma vez, 1, 2, 3 e... melhorou. Vai, 1, 2, 3 e... melhorou, porque senão só o baiano chegar aqui e acaba com tudo. Olha para quem está do seu lado e conclua agora a frase, diga assim: ligue para ele. Ou mande uma mensagem. Aplauda esse nome de Jesus.